Desde o início dos tempos, a humanidade olha para o céu em busca de respostas. Estrelas, planetas, galáxias, todos esses corpos celestes sempre pareceram guardar um mistério maior, uma verdade que escapa aos sentidos comuns. A ideia de que estamos sozinhos no universo, ou de que nossa existência é fruto do acaso, começou a ruir silenciosamente na mente de buscadores, filósofos e místicos. E então, como um sussurro vindo do desconhecido, surge um livro que não se parece com nada já escrito. O livro de Urântia. Sem autor declarado, sem religião específica, sem dogmas a impor. Apenas um convite radical para abandonar tudo o que pensamos saber sobre o universo, Deus e nosso próprio papel nessa trama cósmica. Mas este não é um livro para ser lido de forma superficial. Ele exige algo raro, uma mente disposta a ser completamente transformada. Urântia é o nome que os seres celestiais dão ao nosso planeta. E logo nas primeiras páginas, uma revelação impactante é feita. Não estamos sós. A Terra faz parte de uma imensa rede de mundos habitados, organizados em níveis de administração cósmica tão complexos quanto impressionantes. O universo não é um caos acidental, mas sim uma estrutura viva, coordenada por inteligências superiores que operam com precisão e propósito. Cada galáxia, cada sistema solar, cada planeta tem uma função no corpo vivo da criação. E nós, como seres humanos, não somos meros espectadores. Somos participantes ativos de uma história universal em plena evolução. O livro de Urântia afirma que o universo é regido por um Deus pessoal, eterno, infinito e todo amoroso, conhecido como o Pai Universal. Este ser não está distante em um trono inalcançável, mas sim presente no íntimo de cada pessoa, através do que o livro chama de ajustador do pensamento, uma centelha divina silenciosa, residente na mente humana, cuja missão é conduzir a alma à perfeição. Essa revelação, por si só, já muda tudo. Ela remove a ideia de separação entre o humano e o divino. A busca por Deus não é para cima, mas para dentro. E esse Deus, ao contrário das projeções humanas de tirania ou favoritismo, ama incondicionalmente todos os seres de todas as raças, mundos e dimensões. A proposta do livro de Urântia não é apenas informar, mas transformar. Ele não fala a quem quer decorar verdades, mas a quem está pronto para dissolver a ilusão da separação, da pequenez, do medo. Ao entender que o universo inteiro conspira por nossa ascensão espiritual, uma nova responsabilidade nasce: viver com consciência cósmica, agir como cidadãos do universo, despertar o ajustador do pensamento e se tornar pouco a pouco uma expressão viva da vontade do Pai. Isso não se dá por rituais, regras ou crenças externas, mas por sintonia interior com a verdade viva. É nesse ponto que o livro se torna mais que um livro. Ele vira um espelho que não reflete o ego, mas a alma. Um portal silencioso que se abre apenas para aqueles que têm coragem de se esvaziar do velho mundo mental, da programação da escassez, do medo, da limitação. Quando isso acontece, não é o universo que muda. É o observador que finalmente enxerga o que sempre esteve lá. As leis universais começam a fazer sentido. Os padrões da vida deixam de parecer aleatórios. E uma profunda paz começa a brotar. Não como ausência de problemas, mas como presença de propósito. Mas nem todos estão prontos. O livro de Urântia parece esconder sua sabedoria àqueles que o buscam apenas por curiosidade intelectual. Ele exige entrega. Não uma entrega cega, mas uma entrega consciente, como quem aceita descer até as raízes do ser para encontrar, lá no fundo, o ponto onde Deus e o humano se tocam. É por isso que muitos abandonam a leitura, não porque não entendem, mas porque sentem, mesmo que inconscientemente, que terão que deixar para trás velhas crenças, certezas e muletas espirituais. E, no entanto, para aqueles que seguem, uma nova realidade começa a surgir. Uma realidade vibracional, sutil, conectada. Um mundo onde o acaso dá lugar à sincronicidade, onde a dúvida dá lugar à intuição e onde a fé não é crença cega, mas experiência direta da presença divina dentro e fora. Agora, vamos mergulhar no drama cósmico da rebelião espiritual, uma verdade chocante revelada pelo livro de Urântia que pode mudar completamente sua compreensão sobre o mal, o sofrimento e o estado atual do mundo. Se
o universo é governado por um Deus de amor, se tudo é tão organizado, belo e consciente, então por que ainda vivemos em meio ao sofrimento, à injustiça, ao caos e à desconexão? Por que tantas pessoas vivem como se estivessem espiritualmente adormecidas, presas em uma realidade fragmentada, onde a dor parece mais presente que a presença divina? A resposta, segundo o livro de Urântia, está em uma verdade que poucos ousam considerar: a existência de uma rebelião cósmica. Muito antes dos dramas humanos, antes mesmo das civilizações mais antigas, algo aconteceu nos bastidores do universo local. Um ser de alta hierarquia espiritual, chamado Lúcifer, o portador da luz, iniciou uma rebelião contra a ordem universal. Mas não se trata aqui de um conto simbólico ou de um mito religioso. Segundo o livro, essa revolta foi real, organizada e devastadora em suas consequências. Lúcifer era um soberano de sistema, com grande poder e autonomia para administrar centenas de mundos. Porém, ao se desconectar da fonte, passou a difundir ideias perigosas, que os seres criados não precisavam mais se submeter à vontade do Pai, que a liberdade absoluta seria mais desejável do que a orientação divina e que cada um deveria ser o próprio Deus de si mesmo. Essas ideias encontraram ressonância em outros seres, incluindo Satanás, seu assistente, e Caligástia, o príncipe planetário da Terra. Sim, segundo o livro de Urântia, a própria Terra foi diretamente envolvida nessa rebelião. Caligástia, que deveria guiar espiritualmente nosso planeta, se voltou contra os planos divinos e se aliou ao movimento rebelde. O resultado disso foi a instalação de um véu vibracional sobre o planeta, uma espécie de isolamento espiritual, como se estivéssemos temporariamente fora da frequência da harmonia cósmica. Esse isolamento não foi um castigo, mas uma proteção, uma forma de conter a propagação da desordem até que os planos do alto pudessem restaurar o equilíbrio. E é por isso que, até hoje, muitos seres humanos sentem-se desconectados, como se a vida fosse uma busca constante por algo que não sabem nomear. É a dor da separação, a amnésia espiritual que foi intensificada por essa queda vibracional. Mas o livro também nos diz algo profundo. A rebelião foi vencida e os dias do engano estão contados. No entanto, mesmo após a derrota de Lúcifer, as consequências de seus atos continuam sendo processadas nos mundos afetados, e a Terra, Urântia, é um deles. Mas há esperança. Uma esperança que chegou de forma silenciosa, humilde, mas cósmica em sua essência. Jesus de Nazaré, ou como é chamado no livro de Urântia, Micael de Nebadon, o próprio Criador do nosso universo local, que decidiu encarnar como humano para resgatar o planeta desde dentro. Sua vida aqui não foi apenas um ato de amor, mas também um movimento estratégico e espiritual para ancorar novamente a luz da verdade neste mundo fragmentado. Ao viver como um de nós, Jesus reintegrou Urântia à família cósmica, trazendo de volta a vibração da filiação divina, da compaixão e do perdão incondicional. Mas atenção, o livro não apresenta Jesus como fundador de uma religião. Pelo contrário, ele mostra como os ensinamentos do Mestre foram distorcidos após sua partida, transformados em estruturas de poder e medo, afastando o ser humano de sua própria divindade interior. Segundo o livro de Urântia, Jesus veio para revelar o Pai, não para ser adorado como um ídolo separado. Ele veio para lembrar que todos nós somos filhos do mesmo Deus, todos portadores de uma centelha eterna, e todos chamados a participar ativamente da evolução espiritual do universo. E é aqui que tudo começa a fazer sentido. A sensação de que há algo errado com o mundo, o impulso por algo maior, a intuição de que o sistema em que vivemos não representa a verdade. Esses sentimentos não são sinais de fraqueza espiritual, são sinais de despertar. Sinais de que o ajustador do pensamento está tentando romper o véu e reacender a conexão com a fonte. Cada ser humano tem, dentro de si, um fragmento do próprio Deus. E é através dessa conexão silenciosa que podemos reverter internamente os efeitos da rebelião. Mas isso exige vigilância, porque o mundo ainda oferece distrações, ilusões, medos e apegos que tentam manter a consciência adormecida. Por isso, o livro de Urântia convida à prática da presença, do silêncio, da comunhão interior. Não para fugir do mundo, mas para transformá-lo de dentro para fora, um ser desperto de cada vez. Este é o verdadeiro plano, a restauração da verdade através da escolha consciente de cada alma.
Agora vamos mergulhar no que o livro de Urântia chama de Ascensão Universal, o caminho progressivo das almas após a morte física, os mundos mansões e o destino final do ser humano na eternidade. Poucos ousaram descrever com profundidade o que realmente acontece após a morte. Para muitos, é um grande mistério, um abismo silencioso onde a consciência parece desaparecer. Para outros, é o julgamento final, céu ou inferno, recompensa ou punição. Mas o livro de Urântia revela algo completamente diferente e infinitamente mais belo. A morte, segundo essa revelação cósmica, não é um fim, mas uma transição. Não é queda no vazio, mas elevação a uma nova etapa da jornada da alma. Um despertar, um novo nascimento. E o que nos espera do outro lado não é uma morada definitiva, mas uma série de escolas celestiais, conhecidas como os mundos mansões, onde continuamos a crescer, aprender, curar e evoluir, passo a passo, até atingir a perfeição divina. Esses mundos não são meramente simbólicos ou poéticos. Eles são descritos com detalhes no livro de Urântia. Ao deixar o corpo físico, a alma, que carrega consigo tudo o que foi assimilado em termos de verdade, bondade e beleza, é recebida por seres espirituais altamente evoluídos que a conduzem com extremo amor. Um dos grandes mistérios dessa passagem é a chamada forma moroncial, um novo corpo intermediário entre o físico e o espiritual, adaptado às frequências mais sutis da realidade além da Terra. Com esse novo veículo de expressão, o ser humano continua vivo, plenamente consciente, mas livre das limitações da matéria densa. Ali, nos mundos mansões, cada alma é acolhida com ternura, pois cada uma carrega cicatrizes da existência planetária. Há processos de reeducação da mente, realinhamento vibracional, reinterpretação dos próprios traumas, não como algo a ser punido, mas como algo a ser compreendido, integrado, ressignificado. Os mundos mansões funcionam como verdadeiras escolas do espírito. A alma se torna aprendiz do cosmos, mergulhando em ensinamentos que expandem exponencialmente sua consciência. Não se trata apenas de adquirir conhecimento intelectual, mas de experienciar novas camadas do amor universal, de viver a unidade com seres de luz, de aprender a servir com pureza. Cada mundo mansão representa um degrau ascendente, e à medida que o ser sobe, vai se tornando mais leve, mais verdadeiro, mais consciente da presença silenciosa que sempre o guiou desde o começo, o ajustador do pensamento, o fragmento de Deus Pai que habita no interior de cada um e que aguarda pacientemente a hora da fusão final. Essa fusão, um dos eventos mais sagrados descritos no livro de Urântia, acontece quando a alma e o ajustador se tornam um só. Não há mais separação. O ser, então, se torna imortal de forma absoluta, transcendendo todos os riscos de dissolução espiritual. A partir daí, a jornada continua por outras regiões do universo local, depois pelo superuniverso, até que finalmente se alcance Ravona, o universo central e perfeito, morada direta da fonte. Lá tudo vibra em sintonia com a verdade absoluta. Não há engano, não há medo, não há passado, só há presença pura. Ravona é a antecâmara do paraíso, onde as almas purificadas se preparam para o encontro final com o Pai Universal. Não como servos, mas como co-criadores conscientes, herdeiros da eternidade. O mais impactante de tudo isso é que essa trajetória não é reservada a poucos. Ela é o destino natural de todos os que escolhem amar, servir e buscar a verdade. Não importa o nível de queda, de erro, de ignorância, não importa o ponto de partida, mas a direção escolhida. Cada alma que deseja sinceramente seguir a luz, mesmo tropeçando no escuro, será guiada por mãos invisíveis, protegida por inteligências amorosas e nutrida por um plano cósmico impecável. Nada está perdido. Nenhuma dor é em vão. Tudo será usado para o bem maior. E o mais belo, você já está nessa jornada. Agora, aqui, ao ouvir essa mensagem, ao abrir o coração, ao desejar compreender mais, você já está respondendo ao chamado da ascensão. Já está se movendo, em vibração, para o próximo nível do seu ser. Mas então surge a pergunta que não quer calar. Se esse plano é tão real, tão grandioso e tão cheio de amor, como podemos acessá-lo diretamente ainda vivos? Como podemos fortalecer essa conexão com o ajustador do pensamento? Como reconhecer os sinais de que já estamos ascendendo,
mesmo vivendo em um mundo fragmentado e caótico como o nosso. E o mais importante, existe uma prática silenciosa, um caminho interno que possa nos aproximar ainda mais dessa verdade, sem intermediários, sem religiões, apenas por meio da vibração do nosso ser. É exatamente isso que vamos explorar a seguir. Há um ponto onde todo conhecimento se curva diante do silêncio, onde toda crença, por mais bela que pareça, perde força diante de uma presença interior tão viva e tão pura que nenhuma palavra pode descrevê-la. Esse ponto, esse centro sagrado, é onde habita o que o livro de Urântia chama de ajustador do pensamento, o fragmento do próprio Pai Universal implantado em sua consciência. Não é uma metáfora, não é um símbolo distante. É uma realidade silenciosa e ativa dentro de você, esperando pelo seu reconhecimento. Ele não força, não impõe, não grita. Ele apenas sussurra, em vibrações sutis, em intuições profundas, em silêncios cheios de luz. E quando você aprende a escutá-lo, algo muda para sempre. Desde antes do seu nascimento, o ajustador já estava ali, observando, guiando, anotando cada pequeno gesto de bondade, cada lampejo de verdade, cada impulso de amor. Nada do que você viveu foi ignorado. Todas as suas dores, quedas, dúvidas e buscas foram testemunhadas por esse fragmento divino, que não se ausenta mesmo quando você se afasta. Ele não julga, ele compreende. E seu único desejo é fundir-se com sua alma, tornar-se um só com sua consciência, para que você finalmente experimente o que significa ser verdadeiramente livre. O ajustador é a sua parte eterna, a centelha imortal que carrega o plano do seu ser mais elevado. Ele conhece a sua origem e sabe o seu destino. E ainda que você não o perceba com clareza, ele atua dia e noite, inspirando você a tomar decisões alinhadas com a verdade, a sair do ciclo do medo, a reencontrar o caminho do amor incondicional. Mas então surge a pergunta essencial: como ouvir essa presença em meio ao caos do mundo? Como distinguir a voz do ajustador das vozes do ego, das emoções instáveis, dos condicionamentos herdados? A resposta não está em técnicas mirabolantes, nem em doutrinas religiosas. Está no retorno à simplicidade vibracional da consciência pura. O ajustador se comunica através daquilo que não pode ser manipulado, a paz silenciosa. É por isso que o silêncio interior é o verdadeiro portal. Quando você aquieta a mente, mesmo que por poucos minutos, e repousa a atenção no agora, sem querer controlar, sem querer entender, apenas estando, você começa a sentir algo diferente. Uma sutileza, uma presença, uma vibração que não vem de fora. Isso é ele. E quanto mais você retorna a esse estado de escuta silenciosa, mais forte essa conexão se torna. O ajustador atua por ressonância. Ele responde à sua sinceridade, à sua entrega, ao seu desejo puro de se tornar um com a fonte. Ele não exige perfeição, apenas verdade interior. E quanto mais você vive a sua verdade, mesmo que isso signifique ir contra tudo que aprendeu até hoje, mais ele revela o caminho. O despertar nesse sentido não é uma explosão de luz ou um milagre externo. É um ajuste vibracional gradual, onde sua identidade ilusória vai se dissolvendo e sua essência real começa a emergir. E esse processo pode acontecer aqui mesmo, agora, enquanto você ainda vive neste corpo. Você não precisa esperar a morte para começar a ascender. Você pode começar hoje, neste exato instante, apenas ao reconhecer que a centelha divina está em você. O livro de Urântia nos lembra que o plano cósmico é inclusivo, progressivo e infinitamente amoroso. Não existe pressa, não existe condenação. Existe apenas aprendizado, expansão e retorno. Cada alma terá seu tempo. Cada ser encontrará seu caminho. Mas aqueles que decidem conscientemente cooperar com o ajustador aceleram sua evolução de maneira extraordinária. Não por vaidade espiritual, mas porque descobrem que viver alinhado com a verdade é o estado mais leve, mais poderoso e mais natural de todos. Você se torna um campo de luz consciente. Sua presença começa a afetar positivamente o ambiente. Suas palavras ganham força criadora. Sua vibração se alinha ao plano divino. E o mais surpreendente, a realidade começa a responder a essa nova frequência. Neste ponto, a vida deixa de ser uma luta. Ela se torna uma dança entre você e o universo. Você percebe que nada está contra você, que tudo sempre foi um espelho da sua vibração interna.
E a partir disso, a cura acontece, não como um evento, mas como um estado contínuo. A jornada de ascensão deixa de ser uma crença distante e se transforma em vivência direta. O céu, antes projetado para o pós-vida, começa a nascer dentro de você. E isso muda tudo. Você não espera mais. Você é a resposta que buscava. Agora, sabendo de tudo isso, talvez a pergunta mais profunda que você possa fazer seja: estou pronto para viver em união com o divino dentro de mim? Porque se estiver, nada poderá impedir a expansão da sua consciência. Nem o tempo, nem o medo, nem a morte. O Pai já está em você, esperando apenas que você diga, silenciosamente: sim, estou aqui. Estou pronto para lembrar quem sou.